Olá, meu nome é Maria Bruxa, mas hoje eu tô me sentindo Maria Agitada Bruxa. Oi, gente! Como é que vocês estão por aí? Tá tudo bem? Ou vocês têm se sentido agitadas, irritadas, com aperto no peito, angústia? Sim, nosso assunto hoje é a marvada da ansiedade. Essa palavrinha assustadora que tem estado na boca de muita gente ultimamente, né? É que o nosso cenário social tem se tornado muito estressante mesmo, angustiante, ansiogênico. Mas é importante desmistificar um tanto a compreensão da ansiedade. Porque quando ela acontece em níveis considerados normais, ela é muito natural. Acompanha a natureza humana desde sempre e funciona como um motor que nos impulsiona para a ação. Quando estamos diante de um perigo iminente, a ansiedade promove um estado de alerta no corpo que é saudável e desejável para nos manter a salvo. O problema acontece quando ela excede os níveis normais e se transforma num transtorno. Isso pode acontecer em função de um tempo muito longo exposto a uma situação ansiogênica ou da intensidade dessa situação. E também quando a vítima do transtorno é geneticamente mais suscetível às disfunções neurais ou não encontra recursos psicológicos para lidar com o estresse. A situação ansiogênica. Neste vídeo eu pretendo mapear um pouquinho, pelo menos, a famigerada ansiedade, para que a gente conheça melhor toda a sorte de fenômenos que têm origem nela, compreendendo que ela não acontece igualmente para todas as pessoas. Existem muitos graus diferentes e manifestações distintas também dos transtornos. Sabe aquela sensação de frio na barriga antes de uma apresentação diante do público? Ou antes de uma prova? Ou aquele nervosinho antes do primeiro encontro? Sim, é a ansiedade dando as caras, mas é absolutamente normal. Precisamos do impulso da ansiedade para levantar da cama, por exemplo, e para dar conta dos nossos compromissos. A ansiedade deixa de ser normal e começa a exigir mais atenção quando essas sensações ficam exageradas, desconfortáveis demais e começam a atrapalhar nossas atividades diárias. Se você está tendo problemas para dormir à noite, por exemplo, suor em excesso, taquicardia, dor no peito, preocupação constante e exagerada, você precisa de avaliação médica e aconselhamento profissional. Esses sintomas não aparecem exatamente iguais e na mesma ordem para todas as pessoas. Por isso eu vou trazer aqui a classificação que aparece no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, feito pela Associação Americana de Psiquiatria. São 9 subtipos. Número 1. Transtorno de ansiedade generalizada. O TAG. Esse é o tipo mais comum e recorrente. É caracterizado por ansiedade e preocupações excessivas e frequentes, que causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas, por pelo menos 6 meses. No diagnóstico, precisa existir a observação de 3 ou mais dos seguintes sintomas: inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, cansaço, falta de concentração, irritabilidade, tensão muscular e dificuldade para dormir. Número 2. Mutismo seletivo. Esse tipo é mais comum nas crianças. Ao entrar em contato com outras pessoas, elas ficam mudas, não se comunicam por fala. As situações de relacionamento interpessoal são marcadas por forte sensação de ansiedade e os indivíduos costumam ser prejudicados nas suas relações pessoais e desempenho acadêmico. É comum ver as crianças nessa situação usarem as mãos para se comunicar, apontando o que desejam. Número 3. Transtorno de ansiedade de separação. Assim como no mutismo, é mais comum nas crianças, mas adultos também podem apresentar esse problema. Ele é caracterizado pelo medo ou ansiedade excessiva em relação à separação, mesmo que temporária, apresentando um apego exagerado a uma pessoa, animais, objetos e até lugares, como no caso de uma mudança de casa. Os indivíduos com esse quadro limitam suas atividades independentes para uma área próxima da sua casa ou das figuras de apego. Muitas vezes não querem realizar tarefas básicas como ir à escola ou ao supermercado sozinhas. Número 4. Transtorno de pânico. É caracterizado por episódios de ataques de pânico recorrentes, cuja característica principal é um surto abrupto de medo ou desconforto intenso, que alcança um pico em minutos e costuma durar até meia hora. Os sintomas incluem taquicardia, sudoreses, tremores, falta de ar, dores no peito, náusea, tontura, calafrios, parestesias, que são a sensação de anestesia ou formigamento, desrealização, que
que é a sensação de irrealidade, medo de perder o controle ou de enlouquecer e até mesmo medo de morrer. Apesar de serem pontuais, os ataques podem se repetir sem gatilhos específicos, o que costuma gerar uma ansiedade muito grande e preocupação ao sair de casa em pacientes que sofrem desse quadro. No número 5, fobias específicas. É um medo excessivo em situações específicas, como entrar num elevador, encontrar um rato, a proximidade com janelas. A resposta de medo, ansiedade e estresse é automática nesses casos, que se repetem toda vez que o paciente não consegue evitar a situação. Mas o que diferencia esse quadro do medo comum é a intensidade exagerada dos sintomas. Um exemplo é o surto que uma pessoa que sofre de aracnofobia tem ao encontrar uma aranha. Número 6. Fobia social. É o nome dado ao medo ou ansiedade exagerada de ser exposto a uma possível avaliação por outras pessoas em situações sociais. O desconforto vai além da fala em público. Pessoas com diagnóstico sentem-se constrangidas e humilhadas simplesmente pelo fato de serem observadas em atividades comuns, como o ato de comer ou escrever. O grau de ansiedade varia de acordo com a situação. Número 7. Agorafobia. É quando o indivíduo tem ansiedade ou medo de espaços que, em geral, não considera seguros. Nesses casos, a insegurança é desproporcional ao perigo que realmente pode acontecer. Pacientes com esse quadro sentem medo de serem atacados, de não conseguirem sair do local em que estão ou de não serem socorridos, e passam então a evitar esses lugares ou pedirem companhia. Número 8. Transtorno de ansiedade induzido por uso de substâncias. Acontece pelo uso excessivo de substâncias como drogas, maconha, êxtase, cocaína, excesso de cafeína, álcool, medicamentos como opioides e anfetaminas. Os pacientes diagnosticados com esse subtipo de ansiedade têm suas atividades diárias prejudicadas por preocupações excessivas e até ataques de pânico, que acontecem junto ou separadamente ao uso das substâncias. E número 9, transtorno de ansiedade devido a outra condição médica. O transtorno é desenvolvido por causa da descoberta, comprovada clinicamente, de uma condição médica, incluindo doenças e alterações físicas. Os sinais podem incluir sintomas provenientes de ansiedades ou ataques de pânico que comprometem o funcionamento social do indivíduo. Gente, eu fiz questão de trazer para vocês esse estudo com todos esses subtipos na intenção de compreendermos mesmo a complexidade do tema, para evitar diagnósticos por mera comparação ou julgamentos levianos, porque o que acontece para uma pessoa não é necessariamente o que acontece para outra. Portanto, os tratamentos e tempos de recuperação também são muito diferentes. Nós, mulheres, em função dos hormônios, dos acúmulos de tarefas e por outras razões, somos vítimas ainda mais recorrentes de ansiedade. Nós praticamos a sororidade quando acolhemos umas às outras sem julgamentos. A melhor coisa a se fazer, sempre que observarmos a possibilidade de um transtorno mental, é procurar ajuda profissional. Uma vez no médico, você pode vir a descobrir que o seu caso não é grave e nem exige tratamento com medicamentos. Mas só o médico é capaz de diagnosticar. Precisamos muito combater o preconceito com esse tipo de tratamento. Foi-se o tempo que se considerava psiquiatra como médico de maluco, né? Ou não é? Uma bruxa poderosa reconhece o poder da ciência e busca ajuda quando percebe que a situação demanda apoio de um profissional. E quem são esses profissionais? Sim, os psiquiatras e psicólogos. Ressignificar e enfrentar. Pelo nosso empoderamento. Bora nos cuidar! E me conta aí o que é que você está fazendo pela sua saúde mental nesse período de pandemia. A gente não precisa e nem consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, que tal parar, respirar e dar um tempo para a cabeça? Sua saúde mental agradece. Aproveita e já deixa um like nesse vídeo e compartilhe com outras bruxinhas para ajudar a criar uma rede de apoio. Se não fez ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho. Conteúdo novo toda semana aqui no canal. E quase todo dia no Instagram. Dá uma passada por lá também. Um beijo da bruxa. Fui!